A periferia está no centro. Deixou de ser apenas um assunto eventual. Romances, poesias, contos e saraus são feitos sobre, para e pelas periferias. A literatura está um pouco menos mauricinha. Começar definindo assim, o que é literatura marginal ou literatura de periferia? Literatura marginal é que a gente sempre fala, até a gente faz uma brincadeira que já é marginal, não precisa nem trocar ideia. Nenhum marginal, quando vai assaltar o cara, ele troca ideia. Ó, tô roubando porque eu tô precisando da alimentação, né? Mas, na verdade, a gente dá o termo da literatura marginal, de 1999 para cá, a gente usou esse termo porque a gente via nas matérias lá atrás que os caras falavam, estamos aqui com o livro do João Antônio, que é um livro de um escritor da literatura marginal, estamos aqui com o Lima Barreto, que é um autor da literatura marginal. E eu falei, se estão usando isso contra o cara, a gente vai pegar isso a favor nosso. E a gente pôs essa ideia da literatura marginal, que é quem produz na margem, quem está na margem da sociedade produz. Será que dá para dizer que é um tipo de uma literatura regional, com uma linguagem e um assunto particular? Eu não acho que é um assunto particular, mas eu acho que é um modo de escrever particular. É como se os nossos escritores eles tivessem a dor como aprendizado. O sofrimento é uma escola, né? O sofrimento é uma grande escola. E quem vive na periferia tem um sofrimento maior, tem um aprendizado maior com essa escola da dor. E é isso que a literatura marginal traz. Quando o cara vai falar de um relacionamento, ele é muito mais veemente, ele é diferente da linguagem de um cara que mora, que nasceu legal, sabe, que não passou por tudo aquilo. Eu acho que isso é o que separa muito, assim, a coisa do cara ter vivido uma realidade diferente, de opressão mesmo. E tem característica especial em relação à edição, distribuição? Tem, é tudo diferente. Assim, a gente tem vários selos, né, dentro das periferias, tem vários coletivos, tem vários saraus também, que é onde se expõe esse tipo de literatura, onde se expõe a fala. Na verdade, muitos desses textos nascem nesses encontros, nesses saraus, nesses coletivos, e depois viram livros. Então é uma literatura que ele vem da oralidade também, como os poemas, poesias, e depois ele vai para o livro. E essa distribuição também é diferente, é uma distribuição de mão em mão, é uma distribuição descentralizada. Por exemplo, você pode não achar na Livraria Cultura, mas você vai achar no bar da esquina, você vai achar no encontro de hip hop que vai ter aqui do lado. E também é uma coisa legal para vocês saberem, ele vende muito. A gente tem autores que já têm 7, 8 mil livros vendidos, e está na 3ª, 4ª edição, e tudo independente de mão em mão. Ao contrário de muitos autores que às vezes está na livraria, o livro está lá parado, ninguém trabalha aquele livro e ele fez 1000 exemplares, sabe? Você tem a impressão que às vezes você divide meio que a autoria com o lugar? Como se a obra fosse sua e do Capão Redondo, por exemplo? Tá, claro. Eu acho que eu sou só um canalizador eu só sou um canal. E tanto que eu falo que eu sou datilógrafo do gueto, eu não sou escritor, né? Você acha que a literatura de periferia é o ódio organizado? Eu acho que a gente tem um clique pro ódio, para mostrar. Porque a gente passou muito isso. Tem gente que fala assim, mas vocês são preconceituosos. Preconceito só vem de quem exerce poder. Se a gente não exerce poder, não tem como ser preconceituoso. Não tem como o empregado ter preconceito. Quem tem preconceito é o patrão, entendeu? Tem essa coisa de falar, o branco, o negro é preconceituoso ao contrário. Não existe preconceito ao contrário. Quem foi escravizado é o negro. Não tem experiência relativa do branco de escravização, entendeu? Aqui no Brasil. Então, quem sente de fato o preconceito é o cara que sai no dia a dia, ele é negro. É o cara que sai no dia a dia, é periférico. É o cara que sai no dia a dia e não tem poder econômico também, entendeu? Esse sofre. Agora, do mesmo jeito que a gente tem isso, a gente também tem uma forte tendência para o amor, tem uma forte tendência para coisa boa. Você pode ver quando saem as letras românticas também, vem do samba, vem da MPB, geralmente também vem da quebrada. A quebrada inspira muita coisa também, não só o ódio, né? O ódio tem mais a ver comigo, assim, eu sou um cara que eu faço questão de inspirar mais o ódio mesmo. Para mim o caos tinha que vir, a ordem só prejudicou o povo. Até agora, essa ordem da bandeira, o meu povo só perdeu com ela. Então eu sou um cara que eu gosto do caos. Eu gosto quando tem as manifestações, que quebra a loja dos caras. Eu gosto. Não tenho problema de pagar por isso também, não. Não tenho problema de estar no meio e sofrer represália também, sabe assim? Mas eu gosto. Eu acho que o Brasil precisava mais disso. Precisava se enervar mais. Teve preconceito de editores e leitores do centro em relação aos temas e à linguagem da periferia? Tem todo dia, ainda tem. Quando eu saio com outros escritores, a gente está no rolê, você vê que os caras olham diferente, eles comentam do livro entre eles e não falam do nosso, sabe? Esses dias o Ciríaco viajou também, que é um parceiro nosso da ALM, ele viajou para fora, ele sofreu também esse preconceito. Cara, mas você faz literatura de periferia, mas é legal? Mas é legal o que você faz de periferia?
E o cara faz arte, o cara faz um conto melhor ou tão bom quanto o do cara, sabe? Só que ele não tá num lugar que ele pode ali trocar ideia com o editor, que ele pode influenciar na editora. Ele tá na quebrada. Então ele vai fazer fanzine, ele vai fazer sarau, ele vai fazer um jeito de distribuir aí independente, entendeu? É outra caminhada. Não é melhor nem pior, é só diferente. Eu acho que é outra fita, assim. Mas tem muito preconceito. Eu mesmo já sofri. E o pior preconceito é quando toda entrevista vai pro lado social. Esse é o pior preconceito, porque todo escritor, quando eu estou nos lugares, fala do trabalho dele. E seu novo livro? Ah, meu novo livro é sobre isso e aquilo. Eu não. O que você acha do negócio do Carandiru? O que você acha que teve agora os ataques do PCC? Aí eu falo, pô, cara, eu não sou especialista em questão social, eu sou escritor também, tá ligado? Moro na quebrada, vivo a quebrada, sou o tema da quebrada, mas ao mesmo tempo eu sou escritor, mano. A partir de quando que a literatura marginal começou a ganhar respeitabilidade? Assim? O dia que a gente pôs a cara na revista, na Caros Amigos, a gente fez uma edição nossa, Literatura Marginal Caros Amigos, e eu coloquei atrás da revista, nós somos a autêntica literatura brasileira. Que aí calçou, um monte de gente me odiou, até hoje me odeia, e na época o Sérgio de Souza era vivo ainda, ele falou assim, porra, mano, isso aí vai dar um tumulto, você pôs a autêntica. Eu falei, por que só o dos caras é bom, mano? E todos os caras têm a geração 90, autores contemporâneos não sei o quê, autores... A literatura brasileira, ela é regional, sim. De Higienópolis, do Alto de Pinheiros, ela é regional. Todos esses autores estão aí, com editoras boas, estão... Agora, quando vem pra cá, eu tô numa editora legal, os outros caras não. Tem dezenas que estão trabalhando há 10, 15, 20 anos que não lançaram um livro, entendeu? Então, quando falar é regional, Cara, o primeiro livro que eu li foi Hermann Hesse. Foi o primeiro. Eu peguei Christiane F., aquele da drogada e prostituída lá, e não li. Devolvi para um amigo meu. Aí quando eu tinha uns 12 anos, eu estava na favela do Jangadeiro, a mãe do cara expulsou ele de casa, ele tinha que levar os livros para casa, ele falou, escolhe um livro aí. E eu olhei e achei interessante a capa do Hermann Hesse, Demian. Foi o primeiro livro que eu li na vida. Antes disso eu lia quadrinhos, depois disso continuei lendo quadrinhos também. Aí depois passei para Flaubert, li logo o Flaubert de cara, que eu falava Flaubert até uns anos atrás, os caras, é Flaubert que fala. E sempre, e na periferia ler é uma solidão muito grande, porque você não tem com quem falar de livro. Eu sempre acordei aqui, ia pra rua, depois que eu li o livro à noite, assim, terminava, terminei de ler John Fante, que foi um acontecimento para mim. E por que eu li John Fante? Porque eu li Bukowski. Por que eu li Bukowski? Porque eu tava no sebo e eu comprava os livros de R$1, e tava lá um livro do Bukowski de R$1. Tava um livro do John Fante depois por R$1. E nesses livros, quando eu terminava, não tinha ninguém para conversar. Até hoje não tem. Eu saio na rua, eu vou falar de literatura. Eu acabei de ler um livro ontem, não tem ninguém para ouvir. O autor de periferia, ele tem o sonho de ser um autor central? A gente já é central, mano. Tá ligado? A nossa base é aqui, mas só esse ano eu já viajei para 5 países, tá ligado? Então já é mais central que isso aí, não tem como, mano. Acabou de chegar um livro da Inglaterra, que tem um livro meu traduzido. Acabaram de traduzir um conto pro Esperanto, que eu fiquei mó contente, que aí um monte de gente teve acesso, e agora estão traduzindo na China. Tipo, mano, tem mais o que eu pedi, não. Eu tô no bônus, Toreiro, já tem uns 10 anos que eu tô no bônus. A minha vontade era lançar o Capão Pecado, e meu povo lê. Era isso. Eu não tinha sonho nem... Depois disso, eu tinha 2 sonhos, que era conhecer o Lourenço Mutarelli e conhecer o Arnaldo Antunes, que era um cara que, através da poesia dele, eu fiquei muito vidrado na poesia dele, me resgatou também, né? É estranho saber, Arnaldo Antunes te salvou no Capão, salvou também, junto com os grupos de rap, junto com tudo que aconteceu, ele ajudou a me salvar. Eu queria conhecer esses 2, eu fiquei amigo dos 2, entendeu? E hoje eles gostam também do meu trampo. Eu já tô no bônus, mano. Eu já tô no bônus. Quando eu falo alguma coisa que você vai falar, você tá falando da polícia, então você não tem medo de morrer? Eu falei, cara, já cumpri uma parte pra mim, eu não tenho interesse mais de nada. Eu não tenho interesse no carro tal, eu não tenho interesse... eu não tenho o negócio de consumo, eu não tenho nem relógio, eu gosto de relógio, eu odeio relógio, mano. Odeio tênis novo, eu não gosto de nada disso. Então eu fico até com medo, eu tô tentando criar outro interesse, que não seja os brinquedos, colecionar, limpar meus brinquedos, mas eu tô no bônus mesmo. Tem vício na literatura marginal que te incomoda? Tem vício quando o cara tenta fazer boletim de ocorrência. Quando o cara conta uma história que é um boletim de ocorrência. Aí tem esse vício. Acordou às 10h30, foi pra rua, foi enquadrado. Discutiu com o policial, foi pra delegacia. É nós, irmão, estamos envolvidos. Né? Então aí eu fico puto. Eu falo, o cara usou uma fórmula pronta e
e não vira. A gente sente isso quando tem um cara. E tem um outro vício também, que é o cara que não é da literatura marginal e que ele fica forçando ser, assim, ele começa a colar junto. Aí você fala, caramba, o cabelo desse cara não tá de quebrada, o cabelo desse cara tá um coque pra cima, mano. Nunca vi ninguém na quebrada usando um coque pra cima, sabe? O cara anda com as roupas meio de brechó, aí é foda. Você fala, meu, esse cara nunca vi na quebrada com roupa de brechó. Então tem uns caras que eles tentam fazer um estilo e você identifica, é engraçado, você fala, pô, esse cara é meio Vila Madalena, esse cara não é daqui não, mano. Agora, o que falta muito é crítica. Eu acho que quando sai um livro de poesia, um livro, não tem crítica. Então tem aquela coisa, não, o cara é de... Esse dia eu participei de uma discussão muito ruim sobre isso, porque eu fui num lugar e falei que era ruim. O cara mostrou uns filmes de 1 minuto e meio e tal. Porque de periferia eu falei, é horrível, mal feito, não tem roteiro. Pô, mas é da quebrada, Zona Leste, Zona Sul, você não podia falar isso. Você que é um cara de periferia. Peraí, periferia não tem só coisa boa. Mora polícia na periferia. Tem estuprador na periferia, tá ligado? Tem cara safado na periferia. Tem muita coisa errada na periferia. Se esse cinema eu sou obrigado a dizer que é bom porque é periferia, aí ferrou. É ruim. Entendeu? Então nessas coisas eu sou meio problemático, porque eu acho que arte é arte também. Não vem me enganar só porque é de periferia. Se o meu texto não for bom, sendo do capão ou não, ele tem que ser bom, tem que ser um texto bem construído. Entendeu? Porque a gente pode enganar, eu posso enganar meus parentes aqui. Passou daqui, negão. A literatura é exigente. Vai pegar um cara e vai falar, ó, o Ferrez tá fazendo chiclete com banana aí, ó. Entendeu? Tá enrolando. Então você tem que trabalhar, estudar, galgar. Não é porque periferia que é jogado. Pelo contrário, a gente tem que trabalhar 2 vezes mais. A gente tem que ser mais ainda, porque já vem um predicado pra cima da gente. Já vem os caras falando, mas esses caras aí já vai vir falando gíria, já vai vir. Então a gente tem que vir e falar, é gíria, mas eu sei o que eu tô fazendo. Eu tô colocando aqui na boca do personagem. Eu não tô colocando na introdução do texto, na forma culta de escrever, na forma que vocês já escolheram que a gente tinha que escrever. Entendeu? Então até para brigar com isso tem que saber. Filho de ingleses, Rudyard Kipling nasceu em Bombaim, na Índia, em 1865. Quando tinha 7 anos, sua família teve que voltar para a Inglaterra. Já adulto, tornou-se correspondente estrangeiro do jornal The Pioneer e visitou Burma, Singapura, Hong Kong, China, Japão, Estados Unidos, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Brasil. Sua obra mais conhecida talvez seja O Livro da Selva, que tinha, entre outros contos, o do menino Mowgli. A história do garoto que foi criado por lobos fez enorme sucesso. Ela traduzia a condição do autor, eternamente dividido entre as influências do Oriente e do Ocidente, da selva e da civilização. Mas seu livro mais elogiado é King, que relata as aventuras de um inglesinho órfão na Índia. King, ou melhor, Kipling, ganhou o Nobel de Literatura em 1907. Um dos livros mais premiados, nacional e internacionalmente brasileiros, é Cena de Rua, de Ângela Lago. A autora, artista plástica, premiadíssima, ilustradora de primeira linha, ela faz uma narrativa visual sobre a história de um menino de rua, no seu dia a dia, na esquina de qualquer cidade do mundo, que vive como a gente a contradição do centro e da periferia. O que Ângela Lago faz é conduzir o olhar do leitor a partir do olhar do menino de rua e nos faz acompanhar o sentimento e todas as emoções que esse menino passa a partir de todas as ações e todos os encontros que ele tem ao longo deste dia. As cores são um elemento fundamental que marcam como esse menino recebe todas as interferências externas, como ele vê, né, o motorista que está no carro, como ele imagina, né, como ele imagina que é essa reação dessas pessoas que o olham, mas não o veem, ou quando o veem, o negam. E é uma história extremamente importante, densa, que acredito ela contribui muito em termos de formação no sentido humano com o pequeno leitor. Ângela, ela vai fazer uma narrativa
sem concessões, mas ao mesmo tempo absolutamente poética, generosa. O menino no final acaba roubando um pacote que tem dentro do carro, ou seja, ela não está fazendo nenhum tipo de idealização, mas ela nos coloca no lugar desse pequeno menino de rua e de todas as contradições que ele vive, assim como nos relata também o tipo de medo que os outros sentem ao lado dele. Trata-se de um livro que desbanaliza a miséria, do meu ponto de vista, de uma perspectiva que o jovem leitor é capaz de entender, e essa desbanalização ela é um ponto fundamental no sentido de dar visibilidade a tudo aquilo que é invisível, a essa periferia que o centro normalmente não quer ver. É um livro com o qual a gente consegue aprender muito e entrar na vida. Acho que isso é muito importante para o pequeno leitor. Eu escrevo aqui nesse espaço aqui, fico sentado aqui com esse banquinho, coloco o computador no colo. Não é a posição mais certa que tem, porque o certo era escrever na mesa ali, mas aí eu vou me acostumando com as dores nas costas e faço a natação de vez em quando para... E eu gosto desse canto aqui, eu gosto de estar mexendo aqui assim, ter esse domínio aqui. Eu escrevo geralmente à noite, escrevo muito, mas eu ando com um caderninho também de dia. Eu fico anotando o meu dia, como foi, as coisas que eu vi um pouco, assim, e geralmente isso eu não vou usar, é só um exercício que eu faço. Escrevo uns poemas também nos caderninhos, assim, né? E também, aí à noite, quando eu vou trabalhar no romance, é a mesma coisa. Eu pego os mesmos cadernos e vou trabalhando nos textos dos romances e tal, e vou fazendo. Aí fico de madrugada produzindo, vou dormir lá para umas 4 da manhã e acordo às 7, 8, assim, eu durmo muito pouco, assim. E vou produzindo nesse horário. Mostra pra gente o caderno. O caderno... Tem esse caderno aqui, que é... Aqui eu separo um pouco dos personagens também e ponho onde eles vão se encontrar na história, né? Aqui é o mapa da história e aqui eu vou colocando o que eles estão fazendo e onde eles vão colocar a situação deles, assim, um pouco. Eu sei que parece que não tem sentido, mas pra mim tem. E aí eu vou escrevendo a história também na diagonal, porque eu quero cruzar um personagem com outro e vou fazendo isso. Eu escrevo porque eu tenho uma vontade de mudar as coisas e eu não consigo mudar, e aí eu tento mudar no texto, tento fazer o texto. Eu tenho um monte de histórias também que acontecem na minha cabeça, eu preciso pôr pra fora. Tem um monte de personagem, um monte de coisa que tumultua a minha cabeça e eu preciso pôr pra fora de algum jeito. Já fiquei um grande tempo sem escrever, e aí fiquei chato pra caramba, minha família não tava me aguentando mais, e aí minha mulher até me deu esse caderninho e falou, volta a escrever de novo o mais rápido possível. E aí, como um amigo meu disse esses dias, falou, não interessa se é poema, se é conto, mas escreve, se vai lançar ou não, não interessa, mas tem que escrever. E aí a única coisa que eu faço é que as pessoas acham que tem alguma... Eu tentei desenhar, todo mundo achava uma porcaria, assim. Então eu escrevo por isso. Bem, o Fiel vai contar o dia a dia de um menino na favela. Ele é um menino muito estudioso, ele gosta bastante de ir pra escola, ele é muito compenetrado, ele sabe muito do que ele está fazendo, ele tem muita noção de organização e tudo. Então ele vai contar a história desse Fiel e como ele começou nesse mundo da criminalidade, das favelas e tudo. O Fiel é a pessoa que organiza a função criminosa da favela, enquanto o patrão, que é o dono da favela, tá longe. O Fiel, ele foi escrito pelo Gessé Andarilho, ele foi um dos participantes da FLUP, que é a Feira Literária das Periferias. O que eu mais gostei desse livro foi o jeito que o Gessé escreve, porque você tem pontos muito engraçados no livro, e você tem pontos que você reconhece coisas que você vê na rua realmente. A relação do Fiel com a mãe, a última visita que ele vai fazer pra mãe dele, é uma das coisas assim que me chamou mais atenção no livro. Que ele tá brigando com a mãe, mas daí ele quer sair de casa, não sei o que. Só que antes dele sair, ele pega o carregador de celular, coloca na tomada, dá uma carguinha e depois vai embora. E pra nunca mais voltar, ou pra nunca mais olhar para trás, uma coisa assim. Então tem esse retrato do dia a dia que é muito, muito legal, achei muito bom.
O Fiel tem essa mágica da escrita que você não consegue identificar o que acontece de diferente, o que acontece de legal no livro. Porque é uma história simples, é uma história que a gente, de uma maneira ou outra, já está familiarizada, mas acontece alguma coisa que pega o leitor. E isso, pra mim, é muito legal. Essa coisa que a gente não consegue entender, que a gente não consegue explicar, mas que funciona muito bem nos livros. E eu acho que é um livro que pode agradar pessoas de todas as idades. Porque o Fiel é um personagem novo, mas ele também fala do pai do Fiel, da mãe do Fiel, das pessoas que vivem com o Fiel. E também tem uma pequena história de amor, assim, dele com a Jéssica. Então, eu acho que pode agradar a um público muito amplo esse livro. Acho que várias pessoas vão gostar de ler ele. Eu acho muito legal como esse livro foi escrito por alguém que veio dessa realidade. O Gessé, ele é morador de Antares, que é uma comunidade do Rio. Então, ele fala realmente de experiência, ele sabe o que ele está falando, como as pessoas falam, o que as pessoas falam. E é muito legal ver essa pessoa que participou dessas feiras literárias da periferia entrando nesse circuito mais central de publicação de livros, que é uma grande editora, que é a Editora Objetiva, com distribuição nacional. Porque os livros de coletânea da FLUP não tem essa distribuição, mas os da Objetiva com certeza. O Gessé está em todas as livrarias do Brasil. Então isso é muito legal. Esse esforço que veio com essa feira literária, com a vontade do próprio Gessé de escrever, entrando nesse circuito mais central de livros. Bem, espero que vocês gostem do livro e tchau! Meu nome é Alexandre Cabral, né, tenho 34 anos e sou o diretor fundador da Biblioteca ABC de Paraisópolis. Foi a primeira biblioteca montada numa favela, no Brasil inteiro. Eu cheguei aqui no dia 24 de novembro de 84, junto com a minha mãe e mais 4 irmãos. Nós viemos de Pernambuco porque minha mãe tinha separado meu pai, eu tinha 9 dias de nascido. Com 10 anos comecei dando aula para crianças e adultos, aqui mesmo na sala da minha casa. Depois, quando eu tinha 15 anos, que eu decidi montar a biblioteca. A vontade que eu tinha de ler, mas não tinha o acesso à leitura, acesso ao livro, então eu falei, se eu também tenho essa dificuldade, meus amigos também têm essa dificuldade, meu vizinho, o pessoal da comunidade. Eu tinha 15 livros, aí abri, coloquei uma plaquinha na sala da minha casa, que na época era um barraquinho de madeira, e montei essa biblioteca. E começou os jornais a vir procurar, a televisão, a mídia em geral, tanto do Brasil quanto do exterior também. Vieram os turistas, aí começaram a chegar as doações do Brasil inteiro, e até hoje eu recebo doações. Eu era sempre o primeiro a chegar aqui na biblioteca. Minha avó, cadê os meninos? Tá na biblioteca. Antes eu não era muito fã de leitura. Para mim, pegar um livro, só olhava as figuras e deixava de canto. Mas a partir do momento que eu comecei a me focar aqui dentro, eu falei assim, não, eu tenho que ler alguma coisa para poder passar para frente. Fiz uma coisa que para mim era uma coisa normal. Para mim, esses lugares, para mim que era só aqui que não tinha biblioteca. Hoje nós temos 70 metros quadrados, cerca de 12 mil livros no nosso acervo. Temos de 4 a 5 mil livros na rua, emprestados, né? Nós temos cerca de 25 a 26 mil pessoas cadastradas. Realmente o pessoal frequenta, usa, gosta. Só que a principal dificuldade é a dificuldade financeira, para manter isso aqui. 60% é do meu bolso. É espetacular, a gente sempre comenta isso, né? A gente tem vezes que a gente fecha a biblioteca, fica eu, ele aqui, mais um amigo nosso, a gente fica conversando, poxa, continua, Cabral, é isso mesmo, com você crescendo, o pessoal já vai e fala assim, pô, o Cabral conseguiu, ele é vitorioso. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me faz bem, uma coisa que, acho que se não fosse a biblioteca, nem sei o que seria de mim, porque é uma coisa que eu tô aqui dia a dia. O meu mundo é esse, a leitura, é ajudar o próximo, é estar sempre lado a lado com a comunidade, com os meus amigos. É uma coisa que eu sei que valorizou a comunidade, e muito, e valorizou o pessoal daqui. John Updike nasceu nos Estados Unidos em 1932. Ainda criança, desenvolveu a psoríase, uma doença que provoca a escamação da pele. Ele disse que por conta disso, excluiu qualquer emprego que exigisse boa aparência, como vendedor, professor ou ator de cinema. Sobrou a literatura. Updike escreveu críticas, ensaios, poesias, contos e memórias, publicando mais de 60 livros. Sua obra mais conhecida é a tetralogia Coelho, formado pelos romances Coelho Corre, Coelho em Crise, Coelho Cresce e Coelho Cai.
Os 4 livros contam a história do conhecido jogador de basquete Harry Angstrom, popularmente chamado de Coelho. O principal assunto de Updike era a classe média. Ele fez um exame ao mesmo tempo irônico e compassivo da confortável mediocridade das pequenas cidades norte-americanas. Bom, eu indico esse livro aqui, Glauco Matoso, Contos Hediondos, porque só um conto aqui já valeria todo o livro, que é o Mundo Cadela. Só esse conto aqui, Mundo Cadela, já valeria todo o livro. E é um livro impressionante de contos, onde você fica com nojo, você passa mal, porque as histórias são muito fortes, ao mesmo tempo as histórias são muito bonitas e muito bem construídas, assim. Aqui o Glauco Matoso superou em termos de contos. Quando eu crescer, eu quero escrever desse jeito aqui.